Diz assim: Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impôs-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e ele disse: Eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem e então, por essa segunda vez, os seus olhos foram abertos e a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou então ele ir para casa dizendo: Não entre no povoado. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, fala conosco, por meio da tua palavra que é santa e poderosa. Ó Deus, fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, edifica a nossa fé, coloca paixão no nosso coração pela tua vontade, ó Deus. Renova o primeiro amor dentro de nós, aviva a tua obra no meio dos anos. Esse é o pedido que nós fazemos, ó Deus, para que assim a verdade do Senhor continue sendo pregada, Deus, na autoridade do Espírito Santo, porque nos foi dada essa graça, Deus, de sermos cheios pelo Espírito Santo para falarmos a Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que essa noite seja abençoada e nós possamos sair daqui cheios de fé, cheios de graça, cheios de alegria e que toda, Senhor Deus, ansiedade, aflição, preocupação, peso, depressão, que fique neste lugar e que o Senhor tome sobre as tuas costas, como o Senhor mesmo disse que levou as nossas dores e enfermidades sobre si. Por isso nós rogamos a Ti, para que mais uma vez o Senhor seja bondoso para conosco. Ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esse aqui era um dia abençoado, um dia muito abençoado, mas um dia atípico. Jesus já era um homem muito famoso nessa época, ele nunca procurou fama, mas obviamente pelo seu discurso e pelos milagres que ele fazia, ele se tornou um homem então famoso. E as escrituras vão dizer então que ele vai sair da cidade e ele vai caminhar em direção ao deserto. Mas nesse dia, um povoado enorme vai atrás de Jesus no deserto. O texto diz que são 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A gente pode calcular por baixo que tinha no mínimo ali 10.000 pessoas. E Jesus então, ele pregou para essas 10.000 pessoas no deserto durante um dia inteiro. E o texto diz que quando Jesus termina de pregar, ele vira para os discípulos e diz a eles: vocês agora têm que dar algo de comer para essa multidão. E os discípulos disseram: nem se a gente for ao lugar mais próximo que tem comida, não vai ter comida para esse tanto de gente. E aí Jesus diz: peguem o que vocês têm e dá de comer. E aí eles disseram: Jesus, só tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus foi lá então, multiplicou os pães. Por 2 vezes Jesus fez isso. E o texto diz que além dele multiplicar os pães, e 10.000 pessoas comerem, ainda sobrou. Os discípulos ainda colocaram nos cestos as sobras e todo mundo ali então participou e comeu. Isso foi uma obra então maravilhosa. Esse é um dos maiores milagres que são contados na Bíblia, feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, logo depois disso, Jesus e os discípulos, eles foram embora, eles despediram a multidão, disseram que eles pudessem ir para a casa deles, e Jesus e os discípulos foram seguir o caminho deles. E eles tiveram que pegar uma embarcação para cruzar de um lado para o outro, de uma margem para outra, ali no lugar que eles estavam. Quando eles estão no barco, então, Jesus está ali, calado, até que ele dirige as suas palavras aos discípulos, e ele diz assim: olha, vocês precisam tomar muito cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. E os discípulos, eles olham uns para os outros, e eles começam a se perguntar: será que o Senhor está falando de pão?
Será que nós esquecemos de guardar o pão, né, para essa viagem? E aí nós vamos passar necessidade? Jesus vira para eles e diz: ó geração incrédula, como vocês são tardios em aprender. Ele tinha acabado de multiplicar pão para 10.000 pessoas e os discípulos que andam com ele estão preocupados em faltar pão dentro de uma embarcação que tem só 13 homens, os 12 e mais Jesus. Jesus vira para eles e diz assim: o fermento de Herodes e dos fariseus não tem nada a ver com o pão que vocês comem. E ele vai dizer: o fermento de Herodes e dos fariseus é o fermento da hipocrisia, é o fermento do formalismo, certo? É o fermento do engano. Então Jesus quis dizer o seguinte, que tanto Herodes como os fariseus, que eram homens que pregavam a religião, eles se posicionavam de uma forma que, se você não tomasse cuidado, você caía na lábia deles. Porque eles falavam que é certo. Jesus até disse em Mateus 23, cuidado, porque façam até o que eles falam, mas nunca façam o que eles fazem. Porque eles até pregam a palavra de Deus, mas eles não agem conforme ela. E Herodes, a Bíblia vai dizer que ele amava ouvir João Batista pregar. Só que ele foi o mesmo que, quando ficou bêbado numa festa, e a menina lá dançou, ele estava bêbado e falou: pede para mim o que você quiser, que eu te dou até metade do reino. A menina foi na mãe e falou: e aí, mãe, o que eu peço? A mãe odiava João Batista, falou: pede a cabeça dele. E a menina pediu a cabeça de João, e o rei, né, no caso Herodes, ali mandou matar João sem querer. Então, Herodes, ele tem essa representação de alguém que gosta da palavra de Deus, só que é um gostar distante, não tem prática nenhuma, sabe? É uma admiração que está muito longe da verdade palpável. E os fariseus, eles são esses que dizem ter o conhecimento, eles têm todo o formalismo, sabe? A formalidade, as roupas, o jeito de falar, a forma de orar, tudo parece ser de Deus. Mas Jesus disse, eles são como sepulcro caiado, né? Você vai no cemitério, as lápides podem estar muito bem posicionadas. A lápide de uma pessoa rica, por exemplo, sempre vai ser bela. Só que se você abrir ali, né, você vai ver que os vermes já comeram essa pessoa que faleceu. Jesus fala isso dos fariseus, que por fora eles estão totalmente apresentáveis, mas por dentro eles estão mortos. Então Jesus, ele vai falar isso para os discípulos e vai dizer a eles que eles têm que tomar cuidado com isso. Deixa eu abrir um parênteses e dizer isso para nós. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vive num mundo que é extremamente religioso e preconceituoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, às vezes eu lido com certos tipos de situação que eu até, às vezes, até falo para o Angélica assim, eu não vou falar nada, porque senão eu vou pecar. Porque existem certos tipos de comportamento que algumas pessoas têm que deixa a gente nervoso. Deixa eu dizer uma coisa, tinha uma pessoa que frequentava a igreja, não importa a época, eu não quero dizer nada sobre de quem é, quando foi, nada disso. Frequentava a igreja, né? E essa pessoa era uma pessoa muito ensaboada. Em que sentido? Era uma pessoa que, né, não demonstrava confiança de que ela estava realmente na igreja por causa de Jesus, por causa da oração, por causa da fé. Era uma pessoa ensaboada, estando na igreja com outras intenções. E o que acontece? Pois bem, essa pessoa sempre com motivações secundárias dentro da igreja, nunca quis saber sobre Jesus, mas aí chegou no momento em que essa pessoa ela resolveu se enamorar com outra, né? Uma mulher com um homem ou um homem com a mulher. E aí o que acontece? Quando isso aconteceu, eu lembro muito bem, a gente foi fazer uma festividade na igreja, e aí o que acontece? A festividade que a gente foi fazer na igreja é tipo essa que a gente vai fazer aqui no sábado, não é?
Que é um festival da igreja e tem comidas típicas e tal, né? Igual alguém vai dizer, a igreja está fazendo festa junina. Não está fazendo. Se você não quiser, sai fora. Mas agora, se você quiser dar uma de religioso, você mostra na Bíblia as coisas. Aí o que acontece? Esse cara veio falar assim para mim: que isso, Deus me livre, eu não vou num trem desse nunca, nessa igreja, isso aí não é coisa de Deus, não. Falei, gente, um cara sem vergonha, que ficava aí dando tiro, atirando para tudo quanto é lado nas moças da igreja, sabe? Um cafajeste, um ignorante de Bíblia. Aí agora arrumou uma mulher que quer se pintar como se fosse o quê? Como se fosse um cristão, né? Um crentão, aquela coisa toda. Falei, meu Deus do céu, tem que segurar minha língua para não pecar com um cara desse. Isso acontece demais, demais. E é o que acontecia aqui, na época aqui que Jesus está falando com os discípulos. Toma cuidado, gente, com esse tipo de pessoas. Tem gente que, na verdade, né, tá aí andando, certo? Anda tropeçando toda hora. Tropeço, a gente vai, ajuda a pessoa, ora pela pessoa, mostra que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar. Aí, simplesmente, às vezes a pessoa arruma alguma coisinha na vida e aí, não, estou indo embora dessa igreja, essa igreja não é de Deus, não, por causa disso, porque canta esse tipo de música, ou porque esse pastor tem tatuagem, isso e aquilo, sabe? Umas coisas que, na verdade, só servem para demonstrar um coração que é hipócrita, um coração juvenil, um coração sem fé nenhuma. Porque se você for olhar, por exemplo, a gente pode se lembrar de Davi, quando o profeta Samuel foi ungir um rei, ele entrou na casa do pai de Davi, Jessé, e o profeta olhou os homens maiores e mais fortes. Ele foi olhando um por um, e ele ia escolher, e Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí ele perguntou para o pai de Davi, não tem mais nenhum filho? Ele falou, tem, está lá atrás das malhadas cuidando das ovelhas. Davi entrou, ele era um jovem baixo, com aparência bonita. Isso não era uma coisa legal naqueles dias. Um homem tinha que ter uma aparência bem masculinizada. A Bíblia diz que os traços de Davi eram traços, né, finos. Ele era um cara assim que tinha uma beleza, né? Isso não era bom para quem mexia com guerra, né? E aí quando Davi entrou dentro da casa do pai dele, o profeta ouviu Deus bradar dentro do coração dele assim. E Deus disse assim, Samuel, eu não sou como os homens, porque os homens olham a aparência. Eu, o Senhor, eu olho o coração. É por isso que Deus abençoa pessoas como eu e como você, que não estão preocupados em querer mostrar para os outros que nós servimos a Deus. Nós não estamos preocupados em querer, sabe, que as pessoas saibam, né, o que nós estamos fazendo. Nós estamos com o coração diante de Jesus. Sabemos que estamos na igreja para ouvir a palavra de Jesus. Nós não estamos atrás de cargos na igreja. Nós não estamos atrás de aplausos na igreja. A gente não quer saber disso. Nós amamos a Deus, amamos a sua palavra e queremos que essa palavra penetre fundo no nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que essa motivação que eu e você carregamos no nosso coração vai fazer Deus nos abençoar muitíssimo, porque infelizmente as pessoas têm se deixado levar por esse caminho tortuoso de vaidades espirituais. Deus ama as pessoas simples, de coração puro, de coração íntegro, como era Davi. Pois bem, dito isso, a gente vai para esse texto aqui, em que o Senhor Jesus, ele vai curar um rapaz que é cego. E é um texto peculiar, porque vai falar de uma forma de Jesus curar o cego até diferente, né? Mas o texto diz que Jesus, quando ele chegou ali naquela cidade de Betsaida, o verso de número 22, vai dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, ele chegou ali e algumas pessoas trouxeram o cego até ele. Porque uma pessoa cega não poderia vir por si mesma, ela teria que ser traga, não é? Entenda uma coisa,
se eu e você estamos enxergando que a Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem tampado o entendimento dos descrentes. Tem muita gente que não entende Deus. Tem gente que está na igreja há 20 anos e não sabe quem é Jesus. Tem gente que foi batizado na igreja, casou na igreja, teve filho apresentado na igreja e não sabe quem é Jesus. São pessoas que estão cegas. E aí o que acontece? Às vezes Deus vai colocar você no caminho dessa pessoa para, quem sabe, conduzir ela até Jesus. Conduzir como? Falando o evangelho simples. Você não precisa ter medo de quem se diz intelectual, conhece as escrituras, alguém que já leu a Bíblia 1000 vezes, alguém que já estudou a Bíblia por quantos anos. Não tenha medo disso. Deus, a Bíblia diz, Ele escolheu esconder as coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelar aos seus pequeninos. Lucas capítulo 12. Não tenha medo, não. É o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida te faz muito mais capaz de levar alguém cego para Jesus do que uma pessoa que simplesmente se escora nos seus diplomas, na sua formalidade religiosa. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas são levadas por gente simples, como eu, como você. Nós não somos nada, na verdade. Diante de Deus, o que a gente é barro. É o que a Bíblia diz, nós somos barro. Graças a Deus que Ele botou o Espírito dentro de nós. Então nós somos um vaso de barro com a essência da glória de Deus. Não adianta nada ser um vaso de barro e não ter o Espírito Santo. Tem gente que é um vaso de barro, está cheio de informação na cabeça, mas o Espírito de Deus não move no coração. Essa pessoa não ouve a Deus mais. Essa pessoa não sabe para que lado ir. Ela está cega, surda, muda, não consegue mais viver Jesus. Então, esse cego foi levado até o Senhor Jesus. E esse cego suplicou para que o Senhor Jesus o tocasse. Isso é uma coisa muito importante, porque ninguém pode abrir os olhos pela sua própria força. Os olhos de cada pessoa só podem ser abertos se elas forem tocadas por Jesus. Entenda, por favor, isso. Olha, você vai encontrar muita gente, certo? Que tem carteirinha de pastor, que anda de terno o dia inteiro, sabe? Irmã de oração, só saia o tempo todinho, coque na cabeça. E você vai ser a pessoa que vai ter que levar essa pessoa para perto de Jesus para começar a entender que, na verdade, o que esse homem, que essa mulher, esse obreiro, essa irmã, esse pastor, o que eles estão vivendo é um peso tão grande que eles estão morrendo por dentro. Morrendo por dentro porque, na verdade, eles estão carregando uma religião que não existe, que Jesus não criou. Não foi nada do que Jesus falou. E isso é muito importante, porque quando eu e você começamos a entender isso, você vai entender coisas como, por exemplo, que já aconteceu bastante comigo, eu já vi tanta gente, sabe, que era conhecida por orar bastante, orar muito. Uma vez eu conheci uma pessoa que orava muito, muito, muito. E o que acontece? Um dia, conversando bastante com essa pessoa, ficou bem claro a tristeza profunda que havia no coração dessa pessoa. E a oração, ela não estava sendo feita para que Jesus pudesse responder e tirar essa tristeza tão grande. A oração era simplesmente um refúgio religioso para que a pessoa pudesse, então, continuar se escondendo naquela máscara religiosa. Porque se essa pessoa chegasse e dissesse: eu estou orando muito, mas a minha vida está um caos, parece que eu não tenho fé, a igreja mata a pessoa. A igreja vira e fala: então você está endemoniado, a sua fé é mentirosa, você não serve para servir a Deus. Entende? Então tem muita gente atrás da máscara da religião, porque se essa pessoa abrir o jogo que ela está sofrendo, a própria igreja mata ela dizendo que na verdade ela é hipócrita e mentirosa. E na verdade essa pessoa não é. Ela só está querendo receber o quê? A vida de Cristo, a vida de Jesus. Dê graças a Deus por você poder ouvir a palavra de Jesus
sem ser colocado esses pesos sobre o seu coração, sobre a sua mente. Cristo veio para nos libertar, Cristo veio para nos dar essa liberdade. O texto sagrado, então, vai dizer, verso 23, que Jesus tomou esse cego pela mão e levou ele para fora do povoado. Esse povoado aqui de Betsaida era uma cidade pequena que foi transformada numa cidade muito grande, porque Herodes, o Tetranca, certo? Ele batizou essa cidade com o nome de uma filha dele, se chamava Júlia. Então a cidade de Betsaida, Júlia, era uma cidade que se tornou pomposa, era muito visitada, tinha comércios muito bons. Então era uma cidade que as pessoas visitavam porque era uma cidade de alto padrão. Por exemplo, igual você ir lá em Florianópolis e lá naquele lugar lá, Beverly Hills, sei lá como é que chama. Né? Então, Beverly Hills. Isso aqui tinha virado isso aqui naquela época. E aí o que acontece? Jesus pegou ele e puxou ele para fora, porque não podia acontecer lá dentro. E Jesus nunca teve atrás o quê? De aplausos. Jesus nunca quis fazer com que os milagres se tornassem algo espetaculares. É por isso que quando você vê pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, libertando alguém de um demônio, curando um paralítico, aí você vai ver assim, vem cá, filma aqui, olha o demônio caindo, olha o demônio saindo. Isso não está na palavra. Jesus foi contra isso. E se Jesus foi contra isso, e essas pessoas fazem isso, elas fazem o que é contra Jesus. Elas não estão fazendo para Jesus. Elas estão fazendo porque elas querem construir um reino para si mesmo. Elas podem, inclusive, estar mentindo nessas coisas que elas fazem. Né? Pode ter muita coisa nesse meio, que realmente é um meio bem bagunçado. E Jesus Cristo, você pode olhar, sempre que ele curava uma pessoa, ele disse, vai e não fale quem fez isso com você. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque Jesus disse, ainda não chegou o meu tempo. Porque se eu te curo, você sai contando para todo mundo, eles me pegam na próxima cidade e querem me crucificar antes da hora. Eu não estou afim de que ninguém me nomeie para ser rei também. Eu não quero fazer milagre aqui, alguém botar coroa na minha cabeça e falar que eu sou o novo rei de Jerusalém ou o novo rei que vai derrubar o Império Romano. Ele nunca quis isso. Ele puxou esse cara para fora para abençoar ele. Deus faz isso com a gente. Deus nos tira do meio de situações onde as pessoas estão nos vendo. É como a Bíblia diz em Oséias capítulo 2, verso 14. Eu te puxei para o deserto para poder falar ao seu coração. Às vezes Deus ele permite dificuldades na nossa vida para nos colocar em lugares em que não vai haver barulho. Porque a única coisa que a gente vai poder ouvir naquele momento é a voz do Senhor. Deus nos coloca nesses momentos, sabe? É Jesus no deserto que ouve a voz de Deus e pode guerrear contra o inimigo e vencer aquela batalha. Então, escute isso. Deus, ele não está afim de fazer nenhum tipo de milagre que vai ser contado aos quatro cantos na sua vida. Ele te puxa para o escondido. A forma de Deus trabalhar na nossa vida é uma forma, a pedagogia que Deus usa é uma pedagogia silenciosa, sabe? É um trabalhar íntimo no nosso coração, onde ele vai pegando partes que só ele e nós conhecemos. E ele vai mexendo com aquilo ali de uma forma que se você tentasse falar isso para outra pessoa, talvez ninguém entenderia. Porque ele está tratando com você. Ele que está trabalhando com você. Então escute o que eu estou te dizendo aqui hoje. Deixe Jesus te puxar para fora desses lugares que estão tumultuados, desses lugares que estão cheios de vozes. A gente vive num mundo cheio de vozes, não é verdade? Você olha para frente, alguém está te falando alguma coisa que você tem que fazer. Você olha para o lado, o outro está falando outra coisa. Você olha para o outro lado, outra pessoa está falando outra coisa. São tantas vozes na nossa cabeça que a gente fica confuso. O que Jesus faz? Te puxa e diz, vamos sair daí um pouquinho, eu tenho um negócio para fazer na sua vida. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos puxa então, certo? Para alguns locais em que nós vamos ficar sozinhos com Ele, para Ele fazer uma grande obra na nossa vida.
Agora eu quero que você imagine isso aqui que aconteceu. Porque o texto diz no verso de número 23 aí da parte B, diz assim: Jesus levou ele para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, e pôs as mãos sobre ele. Eu fico pensando nisso aqui que aconteceu. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso, né? Assim, Jesus sabe muito bem o que ele faz. E se você for olhar na Bíblia, cada cura que Jesus operou, ela teve uma particularidade, sabe? Mas assim, pensar em Jesus fazendo isso, né? Chegar e cuspir no olho do cara e falar enxerga, parece até uma coisa, né, meio maluca. Só que não, você sabe que Jesus nunca foi uma espécie de curandeiro, mas você sabe que a cegueira era considerada uma maldição, né, no Velho Oriente, na época de Jesus, porque a cegueira acontecia ou pelo excesso de exposição, ou era de nascença, claro, ou o excesso de exposição ao sol, ou então pela falta de higiene. Então, os cegos, eles eram deixados de lado quando eles não nasciam cegos, porque eles eram considerados como culpados da sua própria cegueira, ou por terem exposto seus olhos demais ao sol, ou por não terem tido higiene. Esse homem aqui não disse que ele nasceu cego, então provavelmente ele estava nessa casta aqui de homens que eram excluídos pela sociedade. E na época de Jesus, principalmente para essa questão dos olhos, né, se costumava usar a saliva para limpar os olhos, certo? Ali, naquelas pessoas que trabalhavam no meio do deserto. O que está acontecendo é mais ou menos o seguinte: Jesus está diante de um homem que está cego, ficou cego, a gente não sabe o motivo, e a primeira coisa que Jesus vai fazer é pegar a saliva, certo? E vai colocar no olho daquele homem. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquilo que não foi capaz de ser feito, tá, por você, pela sua própria saliva, pela saliva de ninguém, aquilo que não foi possível ser feito para que você enxergasse, eu quero que você entenda que quando sai de mim, aí as coisas acontecem. Compreende isso? Quando as coisas saem de Jesus, aí o negócio funciona. Quando sai somente do nosso coração, falha. A gente é humano, a gente é pecador. Quem somos nós para querer fazer algum tipo de milagre? Se Deus quisesse, Ele poderia nos usar. Mas Ele é Senhor. É por isso que a gente fala, sempre fala, não tem como a gente entrar na igreja e falar: gente, quarta-feira vai ser um culto de milagres. Não tem como, só Deus sabe o dia que Ele vai fazer milagre. Eu não posso estabelecer o dia. Ele faz. Então Jesus cuspiu nos olhos desse homem e colocou a mão, porque Ele está dizendo: a minha mão faz as coisas mudarem, a minha saliva faz as coisas se transformarem. Então acredite em Jesus. Eu vou usar um exemplo para você. A mensagem não vai demorar. Preste bem atenção nisso. Pedro pescou a noite inteira. Ele também, lá, João e também Tiago. Eles ficaram exaustos. E quando chegou de manhãzinha, Jesus chegou na beira da praia, uma multidão se reuniu e Jesus queria pregar. Sabe o que ele falou? Falou para o Pedro: Pedro, empresta o seu barco, põe o barco um pouquinho mais para trás para eu poder falar para todo mundo. Então põe o barco no mar, não precisa ir muito longe não, vem só até aqui, porque aí eu vou falar para todo mundo. E se eu ficar aqui na praia não dá para atender todo mundo. E aí Pedro, então cansado, aceitou essa palavra de Jesus, e aí então Jesus pregou. Depois que Jesus terminou de pregar, e Pedro está lá voltando, arrumando o barquinho dele para colocar as coisas no devido lugar, Jesus diz assim: Pedro, vamos pescar? Aí Pedro diz: Senhor, já é de manhã, a hora de se pescar é à noite. Eu sou pescador e eu conheço das coisas. Jesus diz: Pedro, põe o barco nas águas. E quando chegar ali, joga do lado direito a rede, porque você vai pescar muito. Pedro está extremamente cansado do trabalho, está cansado até de ouvir aquela pregação. Talvez ele não entendeu nada do que Jesus falou naquele dia, ali, naquela pregação, mas ele coloca o barco. E quando ele coloca o barco e joga a rede do lado direito, a Bíblia diz que pescou muito peixe, mas foi muito, mas muito peixe, que o barco começou a afundar. E outros barcos tiveram que vir para jogar peixe junto para conseguir
Consegue compreender isso? Quando é Jesus que manda, a coisa acontece. Você pode ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada. Mas se Jesus disser para você, ó, joga do lado direito, faça, que vai dar certo. E Jesus fala. Jesus continua falando. Então Jesus pegou esse homem, cuspiu nos olhos dele, impôs a mão e perguntou: você está vendo alguma coisa? Verso 23. Esse homem então cego, ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Gente, esse é o único milagre na Bíblia que Jesus fez que aconteceu de forma processual. O que eu quero dizer com isso? Todos os milagres Jesus ia, botava a mão e curou. Certo? O leproso botou a mão e curou. Os outros cegos botou a mão e curou. Sempre era assim. Esse é o único milagre que teve um processo em que Jesus fez duas coisas para que a cura acontecesse. Então, primeiro ele cospe nos olhos desse homem, e aí esse homem olha para cima e ele diz: eu estou vendo as pessoas, mas elas parecem árvores. Eu não estou entendendo muito bem. Eu preciso te dizer isso. Quando a gente olha para Deus, a gente tem uma noção tão forte de que Deus é grande, e realmente Ele é, que às vezes a gente começa a perder um pouco a fé quando Deus começa a fazer coisas que são processuais na nossa vida. Às vezes Deus não vai fazer assim, mas Ele vai trabalhar conosco através de processos. Esse Jesus que eu sirvo, que você serve, Ele é muito sábio. Ele sabe tão bem as coisas que Ele está fazendo, que Ele sabe se eu e você precisamos, né, de 2 processos, 3 processos. Ele sabe como as coisas devem acontecer. Então, para esse homem aqui, houve esse processo. Eu estou te dizendo aqui hoje, não desanime, né, simplesmente na sua vida por alguma coisa não ter dado certo na primeira vez, ou na segunda, ou na terceira. E às vezes você olha para o lado e diz: poxa, deu certo de primeira na vida da outra pessoa. Calma, Deus tem as suas formas de fazer na vida de cada um. Por exemplo, tem pessoas que sofrem muito na vida sentimental e se perguntam: por que não dá certo? Tentei uma vez, 2, 3, não consigo entender. Eu dou o melhor de mim, eu oro, eu jejuo, faço todas essas coisas. Calma, Deus está trabalhando no processo. Não olha para o outro, sabe? Às vezes você vai olhar para alguém que deu certo, sabe? Desde o começo. Então, assim, às vezes você vai olhar alguém dando testemunho e vai ficar triste. Já percebeu isso? Eu muitas vezes já estive na igreja ouvindo pregação e alguém deu um testemunho, eu fiquei triste. Porque eu pensei assim: poxa, o que não acontece comigo? Sabe? Porque parece que não dá. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e dizer assim: Deus me abençoou, eu casei com 22 anos, né? Tem 12 anos que eu estou casado, graças a Deus eu tenho 2 filhos, né? Nasceram com saúde e tal. Às vezes, as pessoas vão olhar e podem pensar assim: não, Deus faz as coisas maravilhosamente, acontece, está tudo certo e ponto final. Mas não, às vezes não vai ser assim com você, às vezes não vai ser assim comigo, não é? Então, entenda, Deus trabalha no processo, entende isso? Deus trabalha no processo. Você pode ter chegado nos seus 30 e tantos anos e pode ainda não ter a sua estabilidade que você queria financeira, pode não ter conseguido conhecer os lugares do mundo que você pretendia, pode não ter conseguido ainda comprar o carro que você gostaria de ter um dia, mas fique em paz, confia no Senhor, entenda, se essas coisas não chegaram, é porque o que você vai viver hoje é melhor, porque ela faz parte dessa pedagogia de Deus. Deus trabalha em processos. Guarde isso no seu coração. Para a gente ir para a reta final aqui então. Verso número 24. Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos nos olhos deste homem. Então, os olhos, eles foram abertos, e a sua visão foi restaurada. E ele começou a ver tudo claramente. Olha só, quando ele viu primeiro árvores andando, eu quero tirar essa parte aqui de um autor que ele interpreta da seguinte forma: quando Jesus coloca a saliva nos olhos dele, ele vê árvores andando,
É como se ele ainda olhasse para as pessoas como uma espécie de objeto, entende? A visão dele estava parcialmente curada. A sua visão espiritual e a sua visão física, biológica, elas estavam ali, certo? Passando por essa transformação. E o que Jesus está fazendo com esse homem é fazendo uma transformação espiritual na visão dele e uma transformação física, né? Física, fisiológica, biológica, para que ele volte a enxergar. Quando ele enxerga as pessoas como árvores, significa que de alguma forma ainda existe, né, no coração ou na cabeça desse homem que era cego, uma forma errada de interpretar os seres humanos. E essa é uma das coisas que mais tiram bênçãos da nossa vida. Quando a gente não consegue, sabe, interpretar o ser humano como sendo a coisa mais importante que existe, a gente não está nem no caminho que vai ser abençoado. O que eu quero dizer? Se você considera, né, a natureza mais importante que o ser humano, você não vai, certo, chegar muito longe com Deus. Se você considera os animais de estimação, mais importantes do que as pessoas, você não vai chegar muito longe com Deus também. Se você considera, certo, os bens materiais mais importantes do que as pessoas, você não vai chegar muito longe também com Deus. Porque a coisa que Deus mais ama e o que a Bíblia diz que Ele fez conforme a sua imagem e semelhança é o ser humano. Então a gente precisa disso, compreender isso. Então, o que eu quero dizer é, aqueles que vivem para abençoar o ser humano, esses são, de fato, tocados por Deus. Um pequeno testemunho e a gente vai encerrar isso aqui. A gente sabe que existem momentos em que quando as pessoas vão fazer caridade, vão fazer o bem, é interessante mostrar para incentivar os outros, né? Mas a maioria das caridades não tem que ser mostradas, ok? Jesus disse, sua mão esquerda fizer, nem a direita sai. A maioria das caridades devem ser feitas de forma anônima, mas existem outras que são feitas, né, de forma pública para o quê? Para incentivo. Por exemplo, foi o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? E foi muito bom que as pessoas então começassem a se unir, se juntar, mostrar, e isso é positivo. Alguns usaram isso para fins políticos. Problema, entendeu? Deus sabe e vai cuidar do coração de cada um. Um dia falaram assim para Paulo, tem gente pregando que está com inveja de você. Paulo disse que é por inveja, por egoísmo, que é por soberba, deixa pregar. O importante é que estão pregando Jesus. Então, está ajudando o povo lá, motivação é ruim, Deus vai tratar a motivação, mas deixa eles fazer. O que eu quero dizer com isso? Eu vi ontem um menino lá, um funkeiro aí, eu não sei o nome dele, e ele viu um menino na rua lá, estava com uma placa estendida, pedindo ajuda para pagar o aluguel, sabe? E o que acontece? Ele foi lá e tal, chamou o menino e tal, e deu dinheiro para ele, para pagar 2 aluguéis, perguntou para ele o que ele queria comer. Aí o menino falou assim, não, eu só queria levar para minha irmã um iogurte, para minha irmã pequenininha, para ela comer e tal. Aí ele falou, entra aí no carro, levou o menino no supermercado, deixou o menino pegar de tudo. Aí o menino meio, né, assim, foi lá, pegava um iogurte. Ele falou, você vai pegar só um iogurte? Qual que sua irmã gosta? Desse aqui? Ele gosta. Desse aqui? Gosta. Ele encheu o carro de iogurte, encheu o carro de coisas. E o menino pequenininho, 7 anos, a irmãzinha dele pequena, ele foi lá e perguntou, posso pegar fralda? Pode, quantas fraldas você quer pegar? Encheu 2 carrinhos de fralda. E você vê assim, coisa maravilhosa, o sorriso da criança, né? E a oportunidade daquele rapaz de fazer aquilo. Eu vendo aquilo ali, certo? Aquilo ali não bate de forma ruim nenhuma. Fazendo para aparecer, não está não. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, Jesus, se algum dia o Senhor me der a oportunidade de fazer pelo menos um pouquinho, igual essa pessoa faz, vai ser feliz demais. Vai ser uma coisa feliz demais. Imagina você poder levar uma pessoa que realmente precisa no supermercado e falar, vem, pode escolher o que você quiser. Nós vamos abençoar a sua casa, a sua família. E aí no final ele deu o dinheiro para o menino dar para a mãe para pagar 2 aluguéis e a comida lá que ia durar um tempão. Então, glória a Deus por isso. Que Deus nos dê essa graça para que a gente possa o quê? Olhar para o ser humano
como a coisa que Deus mais ama, certo? Isso é importante. Então esse homem enxergou árvores. Árvores não são as coisas mais importantes. Elas devem ser preservadas, cuidadas, o meio ambiente deve ser preservado. Mas Deus colocou os seres humanos como a coroa da criação. E o texto vai encerrar da seguinte forma: quando Jesus toca nele de novo, ele consegue ver agora de forma clara. E aí Jesus diz no versículo 26, o último, que é: Jesus mandou ele ir para casa, dizendo: não volte ao povoado. Veja bem, quando Deus escolhe fazer milagres na nossa vida, Ele nos tira de ambientes de extrema vaidade, extrema hipocrisia, extrema futilidade. Ele te tira de lá, Ele te puxa para um lugar secreto, Ele trabalha no seu coração, Ele trabalha de uma forma processual na sua vida. E quando as coisas acontecem, quando o sobrenatural, a cura, quando Deus abençoa, Ele vai dizer para você: não volta para lá. Porque voltar para lá, né, é um caminho de derrocada. É um caminho que leva a pessoa para baixo. Não tem como. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Um pouquinho de fermento, né, faz toda a massa ser levedada. A Bíblia diz: não se assente na roda dos ímpios e nem dos escarnecedores, certo? Um culto que você ouve aqui pode ser, né, que está edificando a sua fé, pode ser destruído amanhã, quando você acordar, se você for sentar na mesa com alguém que vai ficar falando para você somente sobre prostituição, dinheiro desviado, coisas materiais, simplesmente sobre essas coisas que não prestam. Então, cuidado para não voltar, cuidado para não deixar os seus ouvidos, a sua mente, os seus olhos à mercê de toda essa futilidade que existe no mundo. Deus nos chamou para que a gente possa olhar e viver coisas que são mais nobres, coisas que são mais profundas. Amém? Que essa palavra fique nos nossos corações. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Que o Senhor coloque essa palavra no meu coração e no seu, como uma semente que vai prosperar 30, 60 e 100 por um. Que o nosso coração não seja um terreno espinhoso, nem um terreno rochoso, mas um terreno onde a palavra cai e a fé cresce. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos toque, Pai, de forma sobrenatural, e que a fé que o Senhor planta em nós, por meio da pregação da palavra, da oração e dos louvores, seja aprofundada nessa hora. Aceita o louvor da tua igreja, aceita, Senhor Deus, aquilo que nós clamamos, ó Deus, a Ti. Nós queremos que a religiosidade saia da nossa vida, nós queremos que o formalismo saia da nossa vida, nós queremos que os ambientes vaidosos, fúteis, saiam do nosso caminho. Tudo isso é como palha, é como correr atrás do vento, como diz Salomão. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para Ti e termos os nossos olhos, ó Deus, mais uma vez, brilhando por poder olhar para o Senhor. Nós queremos de volta esse primeiro amor. Queremos que o nosso coração pulse, Pai, de vontade de Te servir, de pregar a Tua palavra. Mas não pregar a Tua palavra como uma mera formalidade, ou pregar a Tua palavra como se fosse enchendo linguiças, contando histórias alheias. Que seja a pregação do Evangelho, que seja a mensagem que sai da Bíblia, que seja o que sai do Testamento. Que esta igreja seja vivificada pelo poder da palavra do Senhor. E que o Senhor nos dê graça para que nós possamos viver a Tua vontade, Pai. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Aceita, Pai, o louvor que nós entoamos a Ti nesse momento. Toca os nossos corações mais uma vez. Obrigado, Jesus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve, eu
pousado em se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o teu descanso, em teus braços é o teu descanso, em teus braços é o teu descanso, em teus braços é o teu descanso. Glória a Deus. Cai em tua graça, caio de novo em tuas mãos.